Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece, podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece, podemos todas as coisas. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Se Deus é por ti, quem será contra ti? Podes todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus te fortalece, tu podes todas as coisas. Podes todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus te fortalece, tu podes todas as coisas. Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece e eu posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece e eu posso todas as coisas. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a amada igreja. Sejam todos bem-vindos na comunidade Portas Abertas, nesse culto tão especial que nós vamos adorar a Deus, ouvir a palavra, orar e buscar esse Deus todo maravilhoso. Quero saudar a todos, amigos, amigas, irmãs e irmãos, em mais um culto da comunidade Portas Abertas. Nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor por tantos benefícios que nós temos recebido, dar graças ao Senhor pelas maravilhas que temos recebido. Estamos aqui com o espírito de gratidão ao Senhor por enviar Jesus Cristo, teu Filho amado, para que todos nós possamos ter fé nele e alcançar a vida eterna. Ó Pai, abençoa as pessoas que estão conosco neste momento, adorando o Senhor, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor e ouvindo a tua palavra. Nós oramos, agradecidos estamos em o nome de Jesus. Muito bem, nós vamos com um cântico, e esse cântico é para que você possa ter a oportunidade de CCC, compartilhar, comentar e curtir a nossa live no culto da nossa comunidade Portas Abertas, ligar para as pessoas, convidar as pessoas a estarem conosco. Nós temos hoje uma palavra muito especial e no final da mensagem nós vamos fazer uma oração muito forte, pedindo a Deus proteção para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso país, enfim, para todas as pessoas que estão conosco e que congregam a mesma fé, ok? Vamos então para o cântico. Contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos. Fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu. Então
alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em te cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Muito bem, eu quero trazer uma palavra hoje muito especial, de reflexão realmente, porque nos momentos que nós estamos vivendo hoje, olhando as notícias da televisão, que passam na televisão, em todas as redes, na internet também, quando as pessoas se comunicam através das redes sociais, né? Então nós observamos que muita coisa está acontecendo nesse mundo, né? Não vamos falar nem da Covid-19, mas as outras doenças que tem por aí, muitas doenças terríveis estão acometendo a população. Temos também desastres naturais, intempéries, pessoas morrem em soterramento. Nós estamos observando que a cada dia que passa a situação, ela se agrava, né? Economicamente, socialmente, e as pessoas ficam realmente preocupadas com o futuro, ficam preocupadas com o amanhã. Eu trago a vocês uma reflexão que eu quero começar com o livro de Gênesis, ok? O livro de Gênesis, que é a criação, né? A criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. Vamos refletir a respeito de alguns pontos deste primeiro livro de Gênesis, no capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, ok? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo.
Quer dizer, quando Deus criou os céus e a terra, está dizendo aqui que a terra era sem forma. Sem forma, como que pode sem forma, né? Bom, estranho, né? E vazia, quer dizer, não tinha nada. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que eu estou falando aqui? Águas. Presta atenção, águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Muitas pessoas pensam que quando Deus disse haja luz, o sol apareceu. Não. Até hoje os teólogos não sabem que é um grande mistério de Deus. Que luz é essa? Quando disse Deus haja luz, iluminou tudo. Que luz é essa? A luz de Deus, a luz divina, né? É, a luz de Deus, a luz divina. Muito bem, então haja luz. Então Deus colocou todo o seu poder e iluminou tudo, ok? Porque Ele criou o sol e a lua depois, né? E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Bom, e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. O que Ele fez aqui? Mares e rios, oceanos e rios, né? E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, ou seja, as fontes de águas, né? E as águas que estavam sobre a expansão, ou seja, os mares, os oceanos. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Bom, 3 pontos principais que eu gostaria de destacar aqui para que nós possamos entender a respeito do que está acontecendo no mundo hoje e qual é a solução para as nossas vidas. Eu quero falar sobre água, sobre pão e luz. Ninguém sobrevive sem eles. Ninguém sobrevive sem água, ninguém sobrevive sem pão, ninguém sobrevive sem a luz. Não é verdade? Agora nós temos que entender isso no nosso coração e através da luz da palavra. O valor da água. Muito bem, qual é o valor da água? Muito bem, se você ficar sem beber durante um certo período de tempo, você morre. Você morre, você necessita da água, não é? Se você ficar um período de tempo sem água, você morre. Muitas pessoas morrem no deserto, né? A necessidade do pão. Muito bem, o alimento. Quando você fica sem comer, você pode durar mais tempo sem comer do que sem beber. Você pode durar muito tempo, né? Lá na África, pessoas bebem água, ela sobrevive. Comem pão, ela sobrevive, mas sem água não. Não é verdade? Sem água não tem como. Então o que acontece? As pessoas padecem, emagrecem, inanição, uma série de situações. Necessidade, nós temos necessidade de pão. A importância da luz. Muito bem, tudo o que acontece, a luz do sol, até a luz da lua, né? Que é refletida pelo sol, nós necessitamos aqui porque tem influência na agricultura, tem influência em nossa vida, no nosso comportamento. A luz, ela tem influência em toda a nossa vida. A água, na teologia bíblica, ela tem 2 aspectos que parecem contraditórios. Um é a vida, significa bênção. Água significa bênção, significa sinal da presença de Deus. Imagem da pessoa que se deixa conduzir por Deus e por sua graça, né? Água significa isso, mas tem outro significado também, que é o caos, né? Que é a morte, que é a destruição e ausência de Deus. Muito bem, então quando nós pensamos sobre a água como bênção na nossa vida, nós temos que entender
que quando você for beber um copo d'água, você dá graças. Agradeço a Deus pelo copo d'água. Agradeço a Deus pela água que mata a minha sede. Não existe bebida mais saborosa do que a água. Mas alguém pode dizer assim, mas a água não tem gosto. Ela tem sim. Se você estiver sedento, com muita sede, você pega uma água fresca, não gelada, estupidamente gelada e nem tampouco natural. Bom, tem pessoas que preferem água natural, outras bem fresquinha. Quando você mata a sua sede, quando você bebe, você lubrifica todo o seu organismo. Por isso que a recomendação hoje, e é de muito tempo, né, que nós devemos beber pelo menos 2 litros de água por dia. Você tem que se hidratar cada dia mais, ou o dia inteiro você tem que beber água. Tem muitas pessoas que levam uma garrafinha no trabalho, no serviço, e fica bebendo água, porque tem que se hidratar. É bênção ou não é? É bom ou não é? Vamos falar sobre a bênção dessa água? Como diz a palavra de Deus, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Está lá no Salmo 42:1. Aqui está falando de algo diferente do que a água literal. Está falando de outro tipo de água. Isso que nós temos que entender na nossa vida, outro tipo de água. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Sobre a sua prole será a minha bênção, sobre os seus descendentes. Está em Isaías 44:3. O que Deus está falando realmente? Que vai derramar um tipo de água, uma água diferente, né? Uma água super especial. Nós estamos falando da água como bênção, né? Lá em João capítulo 7, João capítulo 7, versículo 37, Jesus está dizendo algo muito importante. E no último dia, versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, olha só, Jesus clamou, quer dizer, Jesus falou alto, num tom que todas as pessoas pudessem ouvir. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Olha que expressão maravilhosa de Jesus quando falou de um púlpito, de um local na festa, né? Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Com certeza, as pessoas, os ouvintes ali ficaram assim, falaram, ué, o que está querendo dizer o Senhor, né? Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Maravilha! Se crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso quer dizer que é bênção no seu coração, no seu ventre, quer dizer, de dentro para fora, né? Olha que diz mais. E disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então esse rio, Espírito Santo de Deus, que já aconteceu, está à nossa disposição em qualquer momento da nossa vida. Jesus está falando desse Espírito. Vem a mim, posso que tem sede. E tem textos que falam, Jesus falando de sede de justiça também. Porque nós vivemos num mundo tão injusto, tão atribulado, tão descontrolado, que nós clamamos pela justiça divina, né? E a proteção do Espírito Santo de Deus. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá sua recompensa. Está lá em Mateus 10:42. O que Jesus está dizendo aqui, amados? Que nós devemos dar essa água para os pequeninos. Essa água que é a oportunidade das pessoas conhecerem a Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus, que pode nos fortalecer o nosso corpo físico, mas principalmente fortalecer o nosso espírito, a nossa comunhão com Jesus,
o nosso relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, o nosso relacionamento com as pessoas através de Jesus Cristo. Porque é necessário que se faça assim. Jesus diz assim, o Espírito e a noiva dizem assim, vem, está lá em Apocalipse, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Está em Apocalipse 22, 17. Vem, é um convite que Jesus está fazendo para as pessoas hoje em dia. Nós temos que aproveitar essa água. Nós temos que aproveitar essa água viva. Nós temos que aproveitar tudo aquilo que Deus nos oferece através da sua palavra, dos seus ensinamentos, do Evangelho. Nós, nos tempos que vivemos hoje de tribulação, de aflição, não podemos ficar sem essa água. Essa água é bênção para nossas vidas. A água que Jesus Cristo nos dá é a presença dele no nosso coração, na nossa vida, através do estudo da palavra. Nós não podemos nos ausentar de Cristo Jesus um segundo sequer, porque a cada momento você tem sede. Passa um tempinho, você tem sede, beba. Passa um tempinho, você tem sede, beba. Você faz um esforço físico, você tem sede, beba. Você faz um exercício, você passa a ter sede, beba. A água é necessária para a nossa sobrevivência, é uma bênção. Mas eu quero falar para você sobre a água da vida. Eu quero falar Jesus, a fonte dessa água, que é a parte espiritual. Porque quando nós cuidamos do nosso corpo, hidratamos, nós temos que hidratar também o nosso espírito. A ausência de Deus é sempre associada às águas ameaçadoras. Porque são dois pontos, né? Eu falei que é uma bênção e também pode ser um mal. Tem dois significados. Falamos agora da água que é bênção. Agora vamos falar para que nós possamos entender sobre a água terrível. No livro do Êxodo, em Moisés, é colocado nas águas do Nilo o rio dos deuses, né? Pagãos que oprimiam o povo de Israel. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo de 1 a 10. Na noite da libertação, da saída do território do Egito, surge o Mar Vermelho, o abismo das águas revoltas, que se fechou sobre o faraó e o fez afundar, para sempre sepultado no caos das águas desorganizadas. Está lá em Êxodo capítulo 13, versículo 17, o 14 e o 31. O que significa isso para a gente, amados e amadas? Algo muito importante. Veja bem, o povo naquele deserto, né? Deus ali deu muitas coisas para os hebreus. Não faltou água, porque quando o pessoal começou a ficar com medo, ficou com sede e não tinha água no deserto, né? Estava um negócio muito difícil. Moisés orou a Deus, Deus falou assim, bate na rocha. Muito bem, ele bateu, saiu água. E o povo se fartou. Uma segunda vez, Deus disse para Moisés, fale a rocha. Ele não falou, ele bateu de raiva, porque ele estava irritado com os hebreus. Aí aconteceu que saiu água, mas por causa disso ele não viu a terra prometida. Muito bem, os egípcios estavam atrás dos hebreus e os hebreus encurralados entre o Mar Vermelho e o exército. O que aconteceu? Realmente um milagre. Quando o bastão foi levantado e o mar se abriu, o povo hebreu passou, e depois de ter passado, os egípcios foram atrás. O que aconteceu? Conforme está lá em Êxodo, o mar revoltado, as ondas revoltadas, né? As ondas terríveis engoliu todo o exército de Faraó. Então, para o Faraó, essa água não foi uma bênção, foi uma maldição. O Salmo 42 apresenta o sofrimento na vida de uma pessoa, com a imagem das águas revoltas. Esmorece minha alma, diz o Salmo, ao fragor de vossas cataratas, né? Todas as vossas ondas passaram por cima de mim. E o Salmo 69 ainda acrescenta, subiram-me as águas até o pescoço. Muito bem, quando o salmista fala sobre isso, sobre essas águas, ele fala sobre águas revoltas, ou seja, as dificuldades, ou seja,
as aflições, as perseguições que servem como se fossem realmente águas revoltas. Você tem passado por isso? Você, nos momentos da sua vida, quando alguma coisa te incomoda, quando uma notícia ruim chega, quando você sofre qualquer tipo de revés na vida, quando uma aflição ou uma tribulação chega, é como se você estivesse realmente numas águas revoltas. Alguém já viu tsunami? Já, né? Tem muitos filmes que falam sobre o tsunami que aconteceu, que as pessoas às vezes estão na praia, estão tranquilas, de repente aquelas ondas de 30, 40 metros sobe e acaba vindo destruindo todas as pessoas. É isso que às vezes acontece na nossa vida. Às vezes nós estamos numa situação, num dia bem tranquilo, calmo, levantamos bem, alegre, feliz, de repente vem notícias ruins, vem atrapalho, vem isso, vem aquilo, vem uma série de situações que são como águas realmente revoltas, que acabam inundando o teu ser, inundando a tua casa, inundando a tua vida e destruindo você. Quando o salmista disse, a água chegou aqui no pescoço, é uma expressão normal que as pessoas têm. Falou, estou com a água no pescoço, está para transbordar, ou seja, passar do limite. Quando você já assistiu o filme que a pessoa às vezes está num tanque, alguma coisa, e a água vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, a pessoa não sabe, né? Num náufrago, um navio naufragado, alguma coisa nesse sentido, é a mesma coisa que o Davi está falando na palavra. Águas revoltas, ou seja, tribulações sem medida, situações terríveis que nós podemos ter. Duas coisas, então, nós temos que fazer uma avaliação. As águas como bênção, que é Jesus Cristo que fala, vem, tem sede? Vem a mim e beba. A fonte da vida, a água da vida, é aquilo que o Espírito Santo pode nos fornecer todos os dias da nossa vida. Quando nós temos necessidade, é através da oração. Quando nós temos necessidade, nós vamos buscar essa água. Jesus fala, está com sede? Vem a mim. E vamos a Jesus através da palavra de Jesus, através dos evangelhos, através do reconhecimento do Espírito Santo que atua na nossa vida. Mas tem outro. Nós falamos sobre água e vamos falar sobre a necessidade de pão. Muito bem, quando nós precisamos nos alimentar, na verdade, a gente come por necessidade. Tem pessoas que comem por glutonaria, porque quer comer. Tem algumas pessoas que têm problemas de tireoide e ela come sem parar, engorda, fica obesa. É lógico que é um distúrbio hormonal que tem que ser cuidado por médico. Tem pessoas que comem porque quer comer, porque gosta de comer, come de tudo. O que vier, bem. Tem pessoas que faz o prato, parece uma montanha-russa, né? Come demais. São distúrbios. Mas nós temos que nos alimentar de acordo com a necessidade do nosso corpo. É um bom café da manhã, um almoço, um jantar, um lanche, entre um período da tarde. Por quê? Porque nós temos necessidade de comer, alimentar, né? Os nutrientes que o nosso corpo necessita estão nos alimentos, por isso tem que ser uma boa alimentação. Mas quando se fala de pão, que foi o primeiro alimento, como é gostoso um pãozinho com manteiga, um sanduichinho, pão com mortadela, né? Um presunto, etc. Bom, é gostoso comer, lógico que se alimentar é prazer, né? Uma boa macarronada, uma feijoada, quem é que não gosta, né? Na quarta-feira ou no sábado, fazer uma gostosa, excelente feijoada e comer com arroz. O alimento é necessário à nossa vida, né? Agora nós queremos falar sobre um outro alimento. Jesus afirmou que é o quê? O pão da vida. Jesus disse, é o pão da vida. Isso significa que ele é imprescindível para todos aqueles que desejam ter vida eterna e comunhão com Deus. Porque, amados e amadas, nós ficamos impressionados aqui com a palavra de Deus quando nós vimos lá em Gênesis capítulo 1 a criação que Deus fez. Ali ele criou a água, criou a luz, criou o alimento, criou o pão, criou tudo ali. No momento ele fez tudo completinho, né? E quando Jesus fala que ele é o pão da vida e é a coisa mais importante, que é esse alimento espiritual.
Porque se Jesus é a água que nos mata a sede. Se você tem sede, venha a mim. Ok? Que coisa linda. Jesus é o pão da vida. Jesus respondeu, está escrito, ele respondeu porque ele citava as escrituras, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem Mateus 4:4. Veja só o que ele disse. Nem só de pão viverá o homem. Ele está falando do pão literal. Falando do pão mesmo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é o alimento. Aqui está o alimento. Em João capítulo 6, versículos de 48 em diante, Jesus falando aos seus discípulos, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Veja bem, Deus deu um maná para aquela geração que morreram no deserto. Eles se alimentavam. Mas Jesus enfatiza: eu sou o pão da vida. Esse é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Jesus está falando aqui da vida eterna. Dois paralelos. Aqueles que comeram do maná no deserto morreram. De onde veio o maná? Do céu. Mas era para o alimento do corpo aquele maná, mas eles morreram. Quando Jesus diz assim: esse é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Está falando do pão da vida, que é Jesus Cristo, através daquilo que ele nos ensina através da palavra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amados, ao refletir sobre essa passagem aqui, ficamos aqui num aspecto de gratidão, de comer esse pão vivo, Jesus, que é o ensinamento dele, né? Que é o memorial. Quando ele estava lá com seus discípulos, né? Lá naquele jantar de despedida, na ceia do Senhor, né? Que ele levantou o cálice, né? Levantou o cálice, o vinho, e falou: esse é meu sangue, que eu vou derramar por vocês. Fazer isso em memória de mim. Depois ele pega o pão: esse é o meu corpo, que entregarei para a salvação de vocês, né? Fazer isso em memória de mim. Quando na ceia do Senhor nós comemos o pão e o sangue, lembramos de uma análise que nós temos que fazer a respeito da nossa vida, do nosso comportamento no dia a dia, em relação a Deus, em relação às pessoas, em relação à igreja. Então, quando Jesus dá para nós a importância dele ser o pão da vida que desceu do céu para que nós possamos ter a vida eterna, nós temos que somente agradecer. Beber a água, comer o pão da vida. A água da vida, o pão da vida. Ou seja, é entender que Jesus Cristo é essas duas importâncias para nós. 2 pontos, água e pão. Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora queremos falar sobre a importância da luz. Para criar a luz, bastou Deus falar, né? O próprio Deus é fonte de luz e não há nele escuridão. A palavra de Deus é também a luz que guia os nossos passos, nos ensina como viver de forma digna e também vitoriosa. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Glórias a Deus. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a água viva, é o pão vivo e a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. A tua palavra é lâmpada para que ilumine os meus passos, né?
Luz que clareia o meu caminho, está lá em Salmo, o salmista falou em Salmo 119, 105. Gente, também na palavra está, os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Está lá em Lucas 11, 34. Vamos falar sobre isso, sobre esses aspectos. Vamos falar sobre essas coisas lindas que nós temos observado na nossa vida, que é uma das coisas mais importantes que nós temos. Algo muito sério na nossa vida, que é a luz, que é Jesus Cristo. Deus é a própria luz, Deus é amor. Quando ele disse, haja luz, é a luz divina que iluminou todo mundo. Depois ele criou o sol, as estrelas, a lua, etc. Fez separação entre o dia e a noite. E tudo que ele fez foi maravilhoso. Quando Jesus diz, eu sou a água da vida, tem sede, vem a mim. Vamos até Jesus Cristo. Quando ele disse, eu sou o pão da vida, aquele que te alimenta, aquele que te dá força, que te reergue. Quando você estiver caído, desiludido, desamparado, lembra-se da água. Tome a água, Jesus. Está esquálido, está com fome, com dor no estômago, de fome de justiça. A palavra de Deus diz que Deus vai chegar um tempo que o povo vai ter fome. Fome do quê? De ouvir a palavra do Senhor. Nós temos essa oportunidade agora. Então, se nós temos essa oportunidade agora, nós temos que aproveitar. Em todo sentido da nossa vida. É o pão que alimenta. É a luz que ilumina o nosso ser. Nós não podemos viver na escuridão. E se nós vivermos na escuridão, o que vai acontecer na nossa... tem muita gente, né? Tem muita gente que está vivendo na escuridão. E se as pessoas viverem na escuridão, com certeza elas terão problemas na vida, sempre, sempre, sempre. Porque não querem reconhecer Jesus como água, não querem reconhecer Jesus como pão, e nem tampouco como eu sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus nos ilumina de tal forma que nós possamos brilhar também. Brilhar também. Jesus tem que brilhar em nós e nós devemos brilhar para as pessoas também. Aqui em Mateus, no capítulo 4 de Mateus, no versículo 14, 4:14, diz assim, olha, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulão é a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Amados, veja bem que coisa interessante aqui, né? Olha aqui, versículo 16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aquelas pessoas que estavam preparadas para morrer. Aquelas pessoas que estavam sem perspectiva alguma na vida, em trevas. Quando a pessoa está em trevas, é que ela está atribulada, desesperada, desiludida, sem observar nada à frente, porque a escuridão não deixa você enxergar nada, sem visão, cegos espiritualmente e também cego fisicamente. Porque quando a pessoa está em escuridão, trevas, não tem sentido algum na vida, a pessoa não vive, ela vegeta. E quando ela vegeta, ela não tem perspectiva de alcançar vitória alguma. Ela fica anulada, desacordada. Ela fica ali cochilando, na verdade. Porque a fraqueza é tanta, porque não tem a água da vida, não tem o pão e não tem luz, porque está em trevas. E se está em trevas, o que está acontecendo? Não vai a lugar nenhum, não pode fazer absolutamente nada, não consegue fazer nada, está amarrada. Está anulada de tal forma que não tem visão nenhuma do que pode acontecer amanhã ou depois. Ela fica acuada, fica numa situação de penúria, no fundo do poço, sem perspectiva de vida, nada. Mas aqui diz que o Espírito vem onde está as trevas
e ilumina tudo. As pessoas estão na sombra, sem perspectiva de nada também, de repente vem a luz. E a luz ilumina tudo, ou seja, a luz de Cristo. Ele é a luz do mundo. E quando ele vem, a luz de Cristo vem à nossa vida, na vida das pessoas, as pessoas aceitam Jesus como Senhor de sua vida, tudo se ilumina, tudo fica claro, começa a enxergar as coisas, caminhos que levam à felicidade. Aí vem a água que vai matar a sede dessa pessoa, o pão que vai alimentar e dar força e vigor. Amados, a palavra de Deus é tão linda, maravilhosa, tão especial, que nós não podemos deixar de entender o que acontece na nossa vida quando nós temos Deus na nossa vida, quando reconhecemos que Jesus é o pão realmente, que Jesus é algo que mais importa na nossa vida nos tempos de hoje. É Jesus, é a água, é a vida, né? É o pão, é a luz, e através disso é que nós viveremos plenamente. Amados, essa minha Bíblia aqui, ela gruda as páginas. Vou comprar uma Bíblia usar uma Bíblia mais velha, né? Olha só o que diz a palavra. Nós estamos falando de Isaías, né? É Isaías que disse aquele. Um minutinho só. Olha o que diz. 40:28 de Isaías. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Está dizendo que Deus não se cansa nem se fadiga, não é verdade? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Quer dizer, nós não temos como descrever Deus, né? Não temos como entender Deus. Nós não somos humanos, Deus nos criou, não sabemos, né? Olha o que Deus faz quando nós recebemos a água da vida, Jesus, o pão da vida, Jesus, e reconhecemos que Jesus é a luz do mundo e Ele nos ilumina e nos dá a vitória. Versículo 29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Olha o que está dizendo aqui a palavra, né? Que os jovens, pessoa cheia de vigor, ela cai, cansa, sem vigor. Mas os que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que entendem que Jesus é a água para matar a tua sede de justiça, que Jesus é o pão da vida que te alimenta e te sustenta e a luz do mundo, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Com Jesus você enfrenta qualquer situação. Com Jesus você ganha qualquer contenda. Com Jesus você enfrenta qualquer tipo de adversidade ou aflição que aparecer. Com Jesus você explode de alegria e você ilumina onde você estiver. Nós cantamos um corinho: brilha em mim, brilha Jesus, brilha. Jesus é a luz do mundo e você pode ser a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Jesus mesmo disse isso. Se vós sois a luz do mundo, se nós somos luz do mundo, porque nós reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, o que nós estamos esperando para levar essa luz para as pessoas? Você vê uma pessoa em treva, uma pessoa cabisbaixa, desiludida da vida, uma pessoa que completamente fora do padrão divino. Você é a luz, você vai lá, ilumina aquela pessoa, fala de Jesus, fala da Bíblia Sagrada para ela, prega a palavra, ore por ela, busque fazer a sua parte. Se nós recebemos a água, se nós recebemos o pão, Jesus que nos ilumina, que brilha em nós, nós temos que fazer exatamente o que Jesus fez. Levar a água para aquela pessoa que está sedenta. Qual é a água? Palavra de Deus. Levar o pão para a pessoa que está faminta.
palavra de Deus. E a luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tudo aqui. Por isso, amados e amadas, nós queremos oferecer a você essa palavra para que nós possamos reconhecer esse ensinamento de Jesus para as nossas vidas e viver na plenitude da palavra de Deus até a volta de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai querido, maravilhoso és tu, Senhor. A água, o pão, a luz, para nós é a coisa mais importante que vem através do Espírito Santo e Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, Pai, nesta noite eu quero pedir que o Senhor abençoe cada vida que está conosco, cada família. Abençoe as pessoas que estão pedindo por socorro, Senhor. Pessoas que estão em águas tempestuosas, revoltas, amargas. Ó Pai, lembro, Senhor, que aquele povo estava no deserto e aquele lago de águas amargas, Mara. E com uma palavra apenas, com um gesto apenas, a água se tornou doce. Ó Pai, Tu faz milagres na vida das pessoas, Tu traz a existência que não existe, Tu faz coisas impressionantes que nós ficamos aqui maravilhados, Pai. Jesus, quando esteve na terra, curou, limpou, ressuscitou, deu as palavras necessárias para a nossa edificação. Falou que é água, que é pão, que é luz. E nós entendemos que não podemos viver, não sobreviveremos sem água, sem pão, sem luz. Mas eu estou falando da divina água, do divino pão e da divina luz. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, porque somos falhos e perfeitos, pecadores somos mesmo. Fortaleça no Senhor, na esperança de que Jesus voltará em breve. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas e quem nos tem ofendido, Pai. Porque queremos amar as pessoas conforme o Teu ensinamento. Queremos orar por aquelas pessoas que nos perseguem. Ó Pai, eu quero colocar diante do Senhor as pessoas enfermas, pessoas que estão enfermas em suas casas, nos hospitais, famílias orando, família Te buscando, pessoas desesperadas, milhares de famílias nesse Brasil, nesse mundo, chorando seus mortos. Ó Pai, nós cremos na ressurreição. Ó Deus Pai, nós cremos naquilo que Jesus nos ensinou, que Ele é a ressurreição e a vida. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe cada vida da nossa comunidade, das igrejas, dos irmãozinhos lá em Israel, tantos os palestinos como os judeus, Pai. Que haja paz naquela região, Pai. Nós sabemos por que está acontecendo isso há milhares e milhares de anos. Tudo por causa de uma desobediência, da apressada vontade de Sarai. Ó Deus Pai, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor nos guarde, nos livre e nos dê a água, o pão e a luz, para que possamos viver eternamente, graças à misericórdia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, quero agradecer a todos que estiveram conosco. Quero lembrar que este nosso culto é transmitido pela Rede Interativa News, canal 23 da Lignet, TV a cabo, também pelo aplicativo redeinterativa.tv.br, por todas as nossas redes sociais, pelo Facebook da comunidade Portas Abertas e também Movidos por Cristo. Quero que você nos abençoe com a sua oração, ore por nós também, porque nós com certeza estaremos orando por todos os dias. Agradecemos e estaremos na próxima semana com mais um culto aqui na comunidade Portas Abertas. Lembrando que toda quinta-feira às 19 horas, comunidade Portas Abertas, culto presencial. Quinta, 19 horas, presencial. Você pode comparecer com toda a biossegurança. Avenida Mato Grosso, 1393. Também no domingo às 18 horas, presencial, a partir das 18 horas, lá na comunidade Portas Abertas. Serão bem-vindos. Fiquem com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e até a próxima semana.